Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho falar sobre o que o Bert Hellinger chamou de movimento de amor interrompido. O que é esse movimento? Ele acontece, essa interrupção desse movimento de amor acontece na nossa primeira infância, né? Digamos aí até uns 7, 10 anos por aí. Quando uma criança, né, muitos de nós passamos por isso, né? A gente não tem consciência. A gente tem um corte, uma interrupção no nosso movimento de amor em relação a um dos nossos pais ou aos dois, né? Sabe aquele exemplo da criança que quer atenção, né? As crianças sempre querem muita atenção, né? Às vezes os pais estão muito ocupados, estão trabalhando, estão distraídos com as suas coisas, né? Aí o filho vem mostrar um desenho, né, que ele fez, uma brincadeira, uma dança, uma música que ele sabe cantar, né? E aí o pai ou a mãe diz, não, filho, não vou ver isso agora não, eu tô ocupado, não me enche, né? Deixa eu trabalhar, né? E essa criança, às vezes, ela vai crescer, né, com essa sensação de que houve uma interrupção, né? De que houve um corte daquele movimento dele de seguir adiante no amor. E qual é a consequência disso, né? Pode ser esse caso mais simples que eu falei, que é uma coisinha que a gente nem faz ideia, mas podem ser interrupções mais sérias, como, por exemplo, um pai, uma mãe que larga um filho, né? Deixa para outra pessoa criar, deixa o avô, a avó, ou deixa pro outro genitor cuidar sozinho, né, dessa criança e vai embora, né? Então isso também causa uma interrupção desse movimento de amor em relação aos genitores, em relação aos pais, né? E a consequência disso na vida de adulto dessa criança, dessa pessoa, é que ela vai começar muitas coisas na vida dela e ela não vai conseguir concluir. Ela começa fazer uma atividade, um trabalho, um relacionamento, uma atividade artística, uma atividade de lazer, algo que ela tem vontade, um projeto, né, que ela teve, que ela elaborou, que ela acha que é bom para ela. E aí ela começa, e aí ela, em algum momento, ela desiste, ela larga para lá, ela interrompe, né? E é como se nesse momento em que ela interrompesse esse projeto, enfim, essa atividade que ela estava executando e ela larga para lá, é como se em algum momento ali algo acionasse dentro dela a lembrança da interrupção que ela teve na infância em relação a um dos pais, ou a ambos os pais, né? Tem crianças que têm essa situação com os dois pais, né? E ela aciona aquilo dentro dela, e aí é como se, de novo, aquela situação da infância aparecesse de novo na vida dela adulta, né? Então, assim, eu tenho um projeto, eu quero fazer uma coisa, eu quero um trabalho, eu gosto desse trabalho, eu acho que vai ser bom pra mim. Mas em algum momento aquilo se interrompe porque alguma coisa no meu inconsciente me fez lembrar dessa interrupção de amor que eu tive com os meus pais. E aí, novamente, isso se repete e eu interrompo esse movimento de amor, porque é uma coisa que eu estou gostando de fazer. Na verdade, eu estou colocando meu amor ali, né? Quando é um relacionamento, quando é um trabalho, quando é lazer, a gente faz aquilo com amor, né? E aí, quando a gente larga uma coisa que é boa pra gente, que a gente tem amor, é porque a gente tá novamente acionando a mesma interrupção que existiu lá atrás na nossa infância em relação aos nossos pais. É bem interessante a gente observar isso e perceber o relato dessas pessoas que falam isso, que tem esse movimento interrompido nas suas vidas, começam muitas coisas e não conseguem concluir, e que essas pessoas tiveram lá na infância essa interrupção do seu movimento em direção aos seus pais. E como que a gente trata isso? Como que a gente pode resolver isso?
Muitas vezes a gente faz na própria constelação familiar, quando isso é percebido. A gente faz essa reaproximação, a gente retoma do ponto onde parou esse movimento de amor em relação aos pais. É aí que vem a cura disso, tá? É a partir da continuação daquele ponto que foi interrompido. Então, muitas vezes a gente pode ajudar a pessoa fazendo um trabalho de meditação com visualizações, né? Onde a pessoa vai visualizar aquele ponto de interrupção lá atrás. Né? Para isso, ela precisaria saber, né, o que foi exatamente, perceber. Quando a pessoa realmente não sabe nada e é totalmente inconsciente, aí um trabalho de constelação familiar seria o mais indicado, porque aí a gente está lidando com a memória do próprio sistema, que muitas vezes a pessoa não tem a memória consciente, mas a memória está ali no campo familiar, no sistema familiar, e através da constelação familiar a gente consegue acessar essas informações da memória do campo da pessoa. E aí a gente consegue trabalhar isso também na constelação. E quando a pessoa sabe, o que a gente indica é: faça a meditação visualizando esse movimento que foi interrompido, dando continuidade, né? Se foi um pai que foi embora, que não era carinhoso, quando você procurava atenção você não tinha, então você vai parar lá daquele ponto onde você percebeu que ele não te deu atenção, vai fazer aquele movimento, aquela visualização daquele movimento de você chegar até o teu pai e de ele te acolher, cuidar de você, te dar carinho, te dar atenção. Você foi uma mãe que morreu cedo, você não pôde conviver com a tua mãe, você era muito jovem, né? Tô dando exemplos, tá? Então você vai visualizar aquele ponto ali, aquele momento quando ela morreu. Você vai se imaginar ainda recebendo os carinhos, os cuidados dela naquele momento ali. Então, a gente vai fazer um trabalho de cura através de visualização com meditação. Tá bom? Espero que tenham entendido. Esse é um assunto bem interessante e que a gente encontra, né, esse movimento interrompido em muitas pessoas, né? Eu já fiz algumas constelações em que as queixas eram exatamente dessa questão da interrupção, da não continuidade dos projetos que as pessoas iniciam, tá? Então veja se na tua vida existe isso, né? Em que ponto isso parou lá atrás, qual foi o movimento interrompido em relação aos seus pais, para que você retome desse ponto, refaça esse movimento e libere aí a tua vida de agora em diante, tá ok? Obrigada, fiquem com Deus.